Há algumas semanas eu te mostrei aqui nas dicas de cozinha alguns das centenas, talvez milhares tipos de farinha de mandioca que a gente tem no Brasil. Se você não acompanhou esse conteúdo, ele está no nosso IGTV. Hoje a gente continua falando de farinha, mas dessa vez daquelas derivadas do milho. Esse ingrediente que já estava presente na nossa cultura alimentar mesmo antes da chegada dos colonizadores e que hoje ocupa espaço nas nossas mesas, desde o café da manhã até o jantar, passando pelas sobremesas. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns desses subprodutos e te dar algumas dicas de utilização. Vamos começar então falando da matéria-prima dessas farinhas. Essa é uma espiga de milho verde, é assim que a gente chama nas feiras, nos mercados. Essas espigas geralmente vêm com a palha, que é um recurso culinário muito interessante. Ela vai servir para fazer pamonha, por exemplo, mas também para saborizar caldos, né? Qual é a característica do milho verde? Ele vai ter o grão molinho, tá vendo? Ó, se eu apertar, ele vai soltar uma substância. E se eu ralar essa espiga, como a gente faz para preparar curau, para preparar pamonha, eu vou ter um líquido branco que depois de seco vai se transformar naquilo que a gente chama de amido de milho. Não é uma farinha, mas é um recurso culinário muito interessante. Ele vai engrossar o manjar branco e ele vai, de forma geral, dar corpo, engrossar o molho da carne de panela e assim por diante. O milho que a gente chama de verde é amarelo, mas também pode ter outras cores. Na verdade, os milhos crioulos, os milhos originários, não transgênicos, eles têm diferentes cores. Esse vermelho e esse amarelo são exemplos. Às vezes as cores variam dentro da própria espiga. A gente tem milho mais escuro, mais azulado, por exemplo. Vou te mostrar aqui 2 grãos para você ver que é isso. São grãos de milho que têm diferentes colorações e que, quando transformados em farinha, também vão apresentar características de coloração e também de sabor diferentes. É o caso desse fubá, por exemplo, que é um fubá de milho crioulo feito com milho vermelho. Por isso que você está vendo esses pontinhos de cor. Esse fubá não é um fubá mimoso, ele é um fubá mais grossinho, muito bom para preparar broa, para preparar pão. Também serve para preparar angu, mas ele tende a ficar mais granulado pelas próprias fibras do milho. Esse é um fubá artesanal também, preparado em moinho de pedra, mas é o fubá mimoso. Você percebe que a granulação dele já é mais fininha, então ele vai ter um resultado culinário mais suave, né? Muito bom para preparar angu, muito bom para preparar polenta. O comparativo aqui, para você ver, eu acho que no vídeo não fica tão nítido, mas esse terceiro que eu estou te mostrando continua sendo um fubá mimoso, mas esse é o industrializado. Você vai ver que ele vai ter uma cor mais regular, ele é muito mais uniformizado e justamente pelo processo de industrialização ele vai perder qualidade de sabor. Já esse é o flocão de milho. É a farinha de milho do cuscuz, que é muito confundida pelo nome com a farinha de milho biju, que eu já vou mostrar. Essa é a farinha que a gente vai hidratar, é uma farinha seca, para transformar no cuscuz que se come no café da manhã com charque, com banana da terra e que a gente também já ensinou aqui como preparar, tá no nosso IGTV. Essa última variedade que eu trago hoje é a farinha de milho bijuzada, que é muito parecida com a farinha de mandioca bijuzada que eu apresentei no outro vídeo. Nesse processo, que a gente chama de moagem úmida, a massa de milho seca é umedecida e exposta a uma chapa muito quente, formando esses bijuzinhos assim muito crocantes. Então, por ser uma farinha pré-cozida e muito crocante, ela vai funcionar bem em farofa e também no processo de produção do cuscuz paulista. Assim como acontece com a farinha de mandioca, nós temos uma variedade enorme de farinhas de milho. Uma muito popular é a milharina, né? A farinha de milho pré-cozida, muito utilizada para fazer polenta, em algumas regiões para fazer angu. Como ela passa por um pré-cozimento, ela tende a ter um sabor mais suave de milho, não tão acentuado. A gente tem também, por exemplo, a farinha de milho branca ou a farinha de acaçá, muito utilizada nas regiões afro-brasileiras para fazer um prato que leva o mesmo nome, acaçá, e que é embrulhado na folha de bananeira. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te dado ideias para você aplicar o uso dessas farinhas na sua cozinha cotidiana. Fique à vontade para deixar dúvidas nos comentários, nos mandar uma mensagem e vamos juntos pela cozinha brasileira.